Amém. Gostaria de convidar o irmão Abílio, né? Marido de Luísa. Ainda não estamos fazendo a apresentação não, irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Davi. Eu estarei mediando esse bate-papo, esse diálogo aqui. Eu acho que vai servir para o amadurecimento de todos nós, para o crescimento de todos nós, como lidar com novas situações. Eu gostaria que os componentes, pastor Maurício, quisessem compor a mesa agora, Manuel, o Flávio, vai chegar um pouquinho atrasado, o Roberto, o Abílio, estão todos podem se sentar. Posso sentar em qualquer local, né? É bom que eu sente de frente. Já tem cadeira aqui, ó. Bom demais. Como a gente pôde constatar pela leitura inicial que o irmão Roberto fez, a gente está vivendo, na verdade, uma ressignificação da família, uma desconstrução de princípios, valores, de padrões construídos ao longo de muitos anos. Os padrões da sociedade eram norteados pelos princípios da Bíblia, pelo princípio cristão. Isso paulatinamente veio sendo quebrado, veio sendo desmoronado, destruído. E a gente vive hoje uma situação inusitada, e é importante que a gente discuta alguns assuntos, a gente toque na ferida. A verdade é essa. Nós temos algumas feridas que estão no nosso próprio meio, no seio da igreja, e como os médicos costumam agir, no caso de ferida, é preciso tirar a casca, para poder tirar o pus e colocar essa ferida para fora para poder cuidar. Não se trata de ferida com casca, né? Não é assim que a gente trata a ferida. Eu pelo menos lembro quando eu era criança lá em Barbacena. E eu era, eu deveria ter uma potestade em mim. Filho de crente, mas endemoniado mesmo, literalmente. Eu tenho no meu currículo cabeças quebradas, dentes quebrados, de telhados nem se fala, de tantas pedras que eu jogava e quebrava. Filho de crente. E às vezes a gente tem aprendido que filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. E esse é o nosso grande desafio. E isso era 30 anos atrás. Imagine agora com essa ressignificação toda, em que a gente estamos sendo cerceados no direito de pregar o Evangelho, de falar, de pregar os padrões da Bíblia. Então a gente está aqui para discutir algumas coisas, e tentar aqui dar um norte para alguns de nós, ou até receber mesmo, A gente vai aprendendo um com o outro, porque isso aqui é um diálogo, uma conversa, Então a gente pretende aqui aprender. Mas primeiramente eu quero apresentar aqui, me apresentar para quem não me conhece aqui da igreja. Eu sou o Davi, eu sou o marido da Cláudia. Eu gostaria que a Cláudia ficasse de pé. Sou o pai do Davi. Cadê o Davi? Aleluias. E do Felipe. Essa é a minha família. Para quem não conhece, essa é a minha família. Presente de Deus para a minha vida. São filhos abençoados, esposa abençoada. Nós temos aqui o pastor Maurício. Para quem não conhece o pastor Maurício, essa sumidade aqui em Bíblia e teologia e unção e homem de Deus, é o nosso pastor. Ele é casado com a Luciene. Todos conhecem a Luciene? Então a Luciene, para quem não conhece, e eles são pais, de Mauricinho, que eu acho que o Maurício não está, né? Não está. E do Fabinho. Fabinho, você está aí, Fábio? Geração vida. Tá. E são casados há 27 anos. Eu não falei quanto tempo que eu sou casado. Somos casados, eu e Cláudia. São 15 anos casados. E eles, pastor Maurício e Luciene, casados há 27 anos.
Manuel é esse diácono aqui amado. Ele é pai casado com Isamara. Isamara está? Graças a Deus. A Isamara aqui. Isamara, você está escondida aí para o povo não te ver, né? Isamara eles são pais do Felipe. Felipe está lá na Geração Vida. Eles são membros aqui da INV, de São Cristóvão, né? E ovelha também, pastor Maurício, casados há 12 anos. 12. O Flávio não está presente, então vamos passar para o Roberto. Roberto também é diácono aqui da igreja e é casado com Adriana. Cadê a Adriana? Adriana, para quem não conhece, esposa do Roberto. E são pais de Suzana, Roberta, Lohane e Roberto Júnior. São casados há 17 anos. E nós temos aqui o pastor Abílio ou não? Diácono Abílio, que é o marido de Luísa. Pastora Luísa, preletora da noite. Amém. São pais de Mateus, de Marcelo, de Luana e Felipe. Estão cumprindo a palavra. Não vem televisão de jeito nenhum. Aleluia. Isso aí, crente não pode ficar de cara para televisão, né? Membros da igreja INV de Columbandê e são ovelhas também do pastor Robson. Então assim está composta a nossa mesa aqui e a gente vai trocar uma ideia aqui. Bom, como eu falo demais, eu quero passar logo a primeira pergunta, né? Que é para a gente poder tocar, senão vai ter vigília essa noite. Bom, as perguntas. Dentro desse assunto, dentro da leitura, dentro desse diagnóstico, desse prognóstico que foi aqui apresentado, a gente está com uma demanda muito grande. E essa demanda a gente vai apresentar aqui, transformando, as irmãs transformarem em perguntas, e a gente vai tentar aqui resolver da melhor forma. Então a gente vai dando oportunidade aí na medida do possível. Primeira pergunta que cabe aqui é: os pais são os direcionadores da vida espiritual dos filhos. Como levar a fé da igreja para dentro de casa? Desafio aí. Vamos começar aqui com o pastor Maurício para falar sobre esse assunto. Tem que ser comigo, né, o início? Sim. Tá bom. Bom, diz aí direcionadores, né? Direcionadores é meio forte, né, o termo, né? Eu talvez preferisse mais mentoreadores, né? A gente mentoria, a gente ensina, a gente mostra o caminho. Agora, você não consegue dirigir, né, a vida do filho. O filho vai tomar o seu caminho, vai fazer a sua escolha, mas nós vamos dar todas as condições para que ele escolha corretamente. Então, nessa hora que nós vamos ensinar, vamos mostrar o caminho, vamos evidenciar o que é melhor, mas no fundo a escolha vai ser do filho, né? A gente, por mais que faça um trabalho excelente nessa área, é sempre uma questão individual. A salvação, ela é individual, né? E por mais que você seja ensinado, pode ser que você não queira, né? Pode ser que a tua vontade seja outra. Mas enquanto pai, mãe, enquanto estiver com o pátrio poder sobre eles, o que vamos fazer é ensinar, mostrar o caminho, dar a direção, né? Insistir, fazer o que tem que ser feito, mas sabendo que a escolha vai ser de cada um, né? Eu acho que é por aí. Agora, o trabalho é árduo, né? A pergunta também é mesmo, repete para mim. Na verdade, é como levar a fé da igreja para dentro de casa. Então, aí de que forma você vai fazer isso? Você só consegue levar alguém a um lugar onde você já foi, né? Você não consegue levar ninguém a um lugar que você não foi ainda. Então, eles só vão poder aprender corretamente aquilo que você pode passar por experiência própria, né? O que você conhece de Deus, o que você vive de Deus, é o que você pode passar. Senão vai ficar só uma teoria, que ele não vai ver na sua vida uma prática daquilo que você está ensinando, né? Perfeito. Manuel? Boa noite a todos. Seguindo a linha do raciocínio do pastor Maurício, eu prefiro usar um outro termo. Eu diria discipulador. Nós somos discipuladores dos nossos filhos.
E o discípulo, ele observa, ele assimila e reproduz. Esse é a prática de todo discípulo. E ele observa as nossas atitudes, né? Então, a gente leva a fé para casa da mesma maneira que a gente pratica aqui. Não adianta eu praticar algo aqui e em casa eu ser diferente. Então, as nossas práticas têm que ser coerentes. E ele, em casa, observa. Às vezes a gente acha que a criança não nos observa. Não só ele, como as outras pessoas ao nosso redor. Os irmãos da igreja também nos observam, né? Observam o pastor Maurício e assimilam o comportamento e reproduzem aquele que quer ser discípulo. Então, o nosso objetivo, eu acho que é formar discípulos, filhos discípulos. E, como o pastor disse, a gente não consegue levar alguém aonde a gente nunca foi. Eu não consigo exigir do meu filho aquilo que eu não sou, então eu só vou conseguir levar ele até o ponto onde eu já fui, né? Colocar sobre ele uma responsabilidade de ser, de se comportar, que eu nunca pratiquei, é uma versão moderna do farisaísmo. Então, nós devemos ser autênticos. O que somos aqui, devemos ser em casa, e o nosso objetivo é esse, formar discípulos, né? Essa é a minha visão. Perfeito, perfeito. Irmão Abílio. Amém. Então, seguindo essa mesma visão, os pais realmente eles têm que ser crentes de verdade. Pais crentes, pais descrentes, filhos desobedientes. Pais crentes, filhos obedientes. Então, quando eu não pratico em casa o que eu pratico na igreja, porque assim, na igreja é muito fácil a gente ser uma pessoa boa, todo mundo elogia, né? O Abílio é fantástico, é um homem de Deus e tal, mas quando eu saio da igreja e chego em casa, eu não sou isso. Aí os filhos, eles se espelham exatamente nos pais, né? Quando os pais realmente não praticam essa mesma fé, essa mesma palavra que eles pregam na igreja e ouvem na igreja, chegando em casa, com certeza, se eles não forem do mesmo jeito, eles vão ter problemas, né? Vão ter problemas porque os filhos, eles vão ficar descrentes mesmo, eles não vão obedecer e eles vão começar a criar problemas, ver que os pais não são a mesma coisa que são na igreja, são em casa, são na rua, são na vizinhança, eles são outros pais. Então nós precisamos realmente, assim, a minha visão é que nós precisamos praticar dentro da igreja e fora dela, onde quer que nós estivermos, nós precisamos de ser a mesma pessoa. Amém, amém. Boa noite, irmãos. Não sobrou nada para mim, né? Falaram tudo. Mas amém. Eu costumo dizer o seguinte: a igreja é um lugar onde nós congregamos, onde nós adoramos a Deus, aprendemos as coisas de Deus, né? Mas a nossa casa, ela também tem que ser igreja. A igreja, ela tem que começar dentro da nossa casa. Então, eu como pai, a minha esposa como mãe, nós temos que ser exemplo, né? Dentro de casa. Para quando chegar na igreja, a igreja não ser um lugar de contradição. Ou seja, dentro de casa, meu pai tem uma maneira de me tratar, de me dar atenção, e quando chega na igreja, meu pai é a pessoa mais carinhosa, mais maravilhosa. Isso é uma contradição, né? Isso é hipocrisia, né? Então, isso não é bom. Então, certamente, isso afasta a criança da igreja. A criança não vai ter interesse em estar no ambiente desse. Agora, quando eu venho e eu faço esse trabalho justamente dentro da minha própria casa, certamente o meu filho vai me acompanhar para a igreja, porque eu gosto de estar na igreja, é bom estar na igreja, né? E se eu gosto, eu pratico estas coisas, não tem como meu filho não gostar também. Então, eu acredito que isso tem que começar dentro da nossa própria casa. Amém. Nós praticamente vimos que as manifestações, elas caminharam sempre no mesmo sentido. E nós podemos resumir que a pessoa precisa ser crente em casa e na igreja, ou vice-versa, né? Então, essa fé, você não pode ter nenhum tipo de contradição. Senão, na verdade, você começa a gerar
até conflitos e problemas na educação do filho. Eu posso aqui corroborar aqui com um exemplo que eu fui criado num lar evangélico. E o que o pastor Maurício manifestou é verdadeiro, no sentido de que as escolhas sempre serão das pessoas e dos filhos, mas cumpre a nós, pais, dar a orientação e apresentar o caminho, né? E na maioria das vezes, eu ficava muito, às vezes, chateado. A gente vai seguir na sequência de perguntas, a gente vai ver que existe um certo encadeamento, né, de ideias. Aqui você apresenta, né, Jesus dentro do lar. E meu pai foi um cara desse tipo, ele me apresentou Jesus em casa. Então, do tipo, eu levantava de madrugada, né, e meu pai já estava de pé. E eu levantava para vir ao Senai, e meu pai já estava de pé, já tinha lido a Bíblia, já estava orando há muito tempo. E isso era todos os dias. Eu via meu pai ajoelhado orando. Então, era um homem de pouca cultura, mas ele tinha muita presença de Deus. Então, eu acho que, além disso tudo que a gente falou aqui, a gente precisa ter um tempo de qualidade com Deus para a gente ter a presença de Deus dentro. E o pastor Maurício até falou sobre isso, sobre a experiência com Deus. Eu creio que os grandes homens de Deus tinham isso na vida. João Batista, o que as pessoas iam fazer no deserto? Aqui a gente vê, aqui tem ar-condicionado, mas no deserto tinha calor, tinha sol esturricante, os caras iam lá para vê-lo no deserto pregar. Eu penso e almejo isso para mim. Eu creio que todos esses homens aqui também almejam ter essa presença de Deus marcante na vida. Meu pai deixou isso para a gente, esse legado, uma presença muito marcante de Deus, porque buscava, porque orientava. Mas, como eu disse, eu era uma peste, e eu renunciava, rejeitava isso tudo. Mas no tempo que eu fiquei vagando no mundo, essa palavra ficou martelando na minha cabeça, martelou dia após dia. A palavra, e se cumpriu a palavra, dizendo: ensina o menino no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele jamais vai se desviar dele. Por mais que eu cometesse erros, eu me sentia um peixe fora d'água. E teu filho, nossos filhos, têm que se sentir assim, ainda que eles achem chato, achem ruim, eles têm que se sentir assim. A gente tem que martelar a palavra na cabeça deles, porque quando eles estiverem lá no mundo, essa palavra vai latejar, porque latejou na minha cabeça. Então, eu acho muito importante essa questão. Tudo que foi falado aqui foi muito, né, foi com propriedade, é isso mesmo, esse é o caminho. Eu entendo assim. Pergunta 2. É comum ouvirmos, principalmente nos dias de hoje, que a gente compete com a internet, com Xbox, com tantos outros jogos e tantos outros entretenimentos. É comum ouvirmos uma criança perguntar: por que eu tenho que ir à igreja? Por que eu tenho que obedecer a Deus? Como proceder nesses casos? Aí eu queria só aqui dar uma incrementada para a gente ficar um pouco mais, para dar um calor aí no debate, ou na troca de ideias. A gente usa a autoridade ditatorial ou autoridade democrática? Bom, aqui foi por minha conta, tá? Mas aqui é isso. Como proceder no caso quando a igreja diz, quando a criança diz: não quero ir à igreja, por que eu tenho que ir servir a Deus? Eu quero começar com o Roberto, para a gente inverter essa ordem aí, para ninguém ficar puxando o gancho aqui do pastor Maurício. Pois é. E ficar copiando. Aí fica fácil, né? Então, a igreja, ela não pode ser um peso, né? Eu acredito o seguinte: quando um pai ou uma mãe sente preguiça de vir para a igreja, não quero ir hoje ao culto. A criança, ela está percebendo, ela está vendo que você hoje não quer ir para a igreja, então dá o direito a ela também de fazer o mesmo questionamento, como você mesmo colocou. Hoje nós temos internet, temos televisão, temos filmes, temos acesso fácil, né? E a criança, se você for querer falar para ela assim: tu vai para a escola hoje? Perguntar se ela vai querer ir para a escola, ela vai dizer que não. Tu quer tomar banho? Não. Tu quer escovar dente? Não. Então, tudo que é bom, ela não vai querer fazer.
a igreja, para nós, é bom. Agora, se eu demonstro para o meu filho que está na igreja é um peso, é um fardo, ele não vai querer. E sempre haverá esse tipo de questionamento. Por que eu vou para a igreja hoje? Então, a gente tem que pensar na nossa mudança, né? Nós temos que estar com vontade de vir à igreja. Como José falou, né? Eu e minha casa serviremos a Deus. Então, temos que ir com alegria. Não podemos vir com peso. Tornar essa questão de vir à igreja e servir a Deus algo prazeroso. É isso aí. Prazeroso. Sim, eu entendo também assim, que o fato da criança querer ir para a igreja, hoje a gente ouve muito isso. Por que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu tenho que crer em Deus e tal, né? Para a criança é tudo uma coisa muito nova, né? Então, eu vejo assim, que a igreja também, se a igreja não tiver alguma coisa assim para atrair a criança, algum tipo de movimento, algum ministério de crianças, né, que trabalhe esse lado aí, para que a criança realmente sinta essa vontade de ir. Eu lá na nossa igreja, eu tenho percebido, que muitas crianças, elas já levaram crianças de vizinhos que não eram crentes, porque eles começavam a comentar, olha, na minha igreja tem assim, tem isso, tem aquilo e tal, e daí o que aconteceu? Essas crianças começaram a pedir aos pais para ir à igreja. E essas crianças começaram a ir à igreja, ficaram, e não só ficaram como os pais, quando vieram naqueles eventos que fazem, aquelas festinhas, eles chegaram e quando eles viram o que é que tinha ali, como é que funcionava, eles ficaram assim, né, admirados com aquilo. E o que aconteceu? Alguns desses pais, e não são poucos, estão lá na igreja. Então, quer dizer, o que eu vejo assim da criança é o seguinte: primeiro são os pais em casa, logicamente o exemplo, a doutrina que você prega para eles, o seu viver, né? A maneira como você vive, isso é um motivo forte, né? Essa questão de, vou para a igreja, não vou para a igreja, as crianças estão olhando, vendo tudo isso. Mas, assim, tem que ter também, eu vejo assim, que alguma coisa, algum atrativo, alguma atração para que a criança tenha esse motivo de ir. Um trabalho pedagógico diferenciado, Sim, né? Sim. Verdade. Eu acho que isso é muito importante. Amém, irmãos. Lá em casa a gente já ouviu o Felipe fazer esse tipo de pergunta. Por que eu tenho que ir à igreja? A gente sempre diz, olha, você tem que ir à igreja porque a igreja é bom, você tem amigos, são seus irmãos, Papai do Céu é bom, Ele tem te dado muitas coisas, tem nos dado muitas coisas. Então, ele vem à igreja e aqui ele se sente bem, ele tem muitos amigos, ele fica bem. Agora, é natural que a criança, como disse o Roberto, se você perguntar, você quer ir à igreja, você quer ir à escola, às vezes lá ele se sente bem, mas ele prefere em casa, porque em casa ele tem os seus brinquedos, ele vai ter a sua liberdade. Então, se você perguntar para a criança, é lógico que ela vai preferir ficar em casa brincando, mas lá em casa ele vem à igreja e aqui ele se sente bem. Agora, com relação à pergunta, por que eu tenho que obedecer a Deus? A gente sempre tem ensinado ao Felipe o princípio da obediência, que é bom obedecer, é preciso obedecer. Em primeiro lugar, obedecer. E da mesma maneira que ele nos obedece, a gente deve obedecer a Deus. E uma das coisas legais que aconteceu lá em casa é que Felipe agora tem uma cachorrinha. E a gente usa o relacionamento dele com a cachorrinha para ele aprender a obediência, porque ela não obedece a ele, né? E a gente diz a ela, tá vendo, Felipe, você tem que ensinar ela a te obedecer como a gente te ensina a nos obedecer e como Deus nos ensina a obedecer a Ele. Então, esse relacionamento é válido para ele aprender o princípio da obediência, né? Então, a gente tenta levar a coisa assim e até agora eu acho que tem funcionado. Amém. Ok. Bom, eu achei legal que você colocou aí uma incrementada na pergunta, né? Isso, Falando da democracia. Isso. Não existe democracia dentro de casa, né? Acho que é a primeira coisa que a gente tem que afirmar. E a voz do povo é a voz de Deus, né? Isso não é um princípio bíblico, muito pelo contrário, né? Muitas vezes que o povo se reuniu para fazer alguma coisa, fez errado, né? E é interessante, eu sempre gosto de lembrar desse texto de Josué, que o Roberto citou ali,
Quando ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele não perguntou a ninguém dentro de casa, né, se queriam também, né? Ou seja, não tem democracia nenhuma. Josué decidiu, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e quem quiser que obedeça. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Mas se a gente, tirando a brincadeira de lado, é um princípio, né, que deve ser considerado. A gente não pode ser democrático no sentido de escolher, de que eu quero, o que eu não quero. Primeiro porque o coração da gente é enganoso, né? Então a gente vai sempre optar pelo que é mais fácil, pelo caminho mais curto, daí que vem a corrupção, daí que vem tanta coisa que a gente tem visto hoje na sociedade. Então a nossa natureza humana é por natureza indolente, né, preguiçosa. Então não podemos ficar ao bel prazer da escolha, né? Essa semana mandaram aí para o grupo do WhatsApp aí dos professores da igreja um videozinho de um cara conhecido aí da televisão, é um educador, né, conhecido, eu esqueço o nome dele, que perguntavam a ele a questão da educação, uma coisa que ele disse que é verdadeira. Hoje as famílias sentam num restaurante, botam a criança na mesa e perguntam para a criança, o que você quer comer? Aonde você quer sentar? E antigamente ninguém perguntava nada disso. Você acha que tem um problema de hierarquia aí? Tem problema de hierarquia, claro, né? As crianças acabaram perdendo o sentido de quem é que manda, porque é dado a elas o direito de escolher tudo. Então ela escolhe a comida, ela escolhe a roupa que vai usar, ela escolhe o lugar que vai sentar, enquanto na verdade isso devia estar determinado para ela, né? A criança não tem capacidade de escolher ainda, ela está sendo formada para que no futuro ela venha a escolher, né? Então ela precisa ser ensinada. Então não tem essa da criança dizer, o que você vai comer? Vai comer o que eu botar na mesa e pronto, né? É muito bem claro, ela vai comer o que eu colocar no prato dela, até porque ela não ganha. Né? Como é que ela vai escolher se ela não ganha? A gente só escolhe. Suas contas, exatamente. Ela arbitra, né? A gente só escolhe quando a gente paga o que a gente faz, né? Então não tem escolha. Onde vai sentar? Vai sentar onde eu quiser, né? Esse sentido foi que hoje a geração atual perdeu em nome de um amor, achando que isso é uma prova de amor. Você dá toda a atenção, toda a forma de escolha, que isso é uma evidência de que você ama. Muito pelo contrário, isso é uma evidência de que não há controle. E quando Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele decidiu isso e acabou. Ele não foi em casa perguntar para a esposa, para os filhos, vocês querem servir ao Senhor? Não. Ele é o sacerdote, ele é o dirigente, né, nesse caso, aquele que conduz, e é aquele que tem que determinar. Então a gente precisa fazer isso. E quando a criança perguntar, e é claro que ela vai perguntar, porque o questionamento é normal, até é normal que ela pergunte, se ela não perguntar, ela deve ter até algum problema, né? É verdade. Porque a gente questiona por natureza também, o que é isso, por quê, o que fazer e tal. Aí eu gosto de um texto bíblico que eu quero ler aqui com vocês, que está em Deuteronômio, capítulo 6, que para mim é a melhor explicação de Deus sobre essa pergunta, né? Ele diz assim, Deuteronômio 6,6, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por fronteira entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deus orientando, né, que a palavra tinha que ser pregada, escrita, mostrada, exibida, dentro da casa especificamente. Só que lá na frente, no versículo 18, no versículo 20, diz assim, quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo, o que significam os testemunhos, estatutos, preceitos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, responderás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou de lá. Essa é a resposta, né? O filho vai perguntar, por quê? Pai, por que a gente veio à igreja? Por que a gente não está na praia agora? Por que a gente não está na boate, onde todo mundo está? Por que a gente não está ali, aqui? Por quê? Ele de futuro vai perguntar, o que significa isso tudo? Louvor, pregação, oferta? Por quê? Éramos servos de Faraó no Egito. Então, essa noção que é dada à criança de pecado. Hoje a gente não fala de pecado, porque pecado parece que virou um assunto politicamente não muito correto, né? Então, não falamos de pecado. E a criança tem que aprender desde cedo que ela também é pecadora. E que nós éramos pecadores, por isso escravos do pecado. Então, quando Deus diz, você dirá a seu filho, éramos servos no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá. Esse é o significado de tudo que a gente faz. O significado da gente estar na igreja é a consciência de que a gente era escravo do pecado, era escravo de Satanás, e agora, porque estamos livres, somos livres para servir a Deus.
Assim como somos livres para ir a qualquer lugar, fazer o que a gente quiser, mas a nossa liberdade agora nos garante o direito de estar na igreja. É um direito, é um privilégio, né? E aí tem que ser mostrado isso para a criança. Se não for assim, a criança vai achar que é muito chato, que é horrível e tal. Claro, como disse o irmão Abílio, eu acredito que a igreja tem que proporcionar. Nós temos a geração vida, a nova vida se investe nisso. É uma característica, né? Mas ainda que não tivesse, ela não tem escolha, entende? Ela tem que ir. Essa pergunta vem bem a calhar, porque hoje, na sociedade, a gente está vivendo outro tipo de orientação, né? Parece que a gente não pode mais ter o governo sobre os filhos, você não pode usar de forma incisiva quando a criança, parece que há uma grande confusão, e essa confusão vai entrando assim no pensamento moderno, né, da sociedade, nessa desconstrução que a gente está vivendo, e daqui a pouco a gente tem esse problema de hierarquia, justamente, porque você não sabe quem é o pai da história, né? O pastor Maurício já pregou várias vezes sobre isso, né? A criança parece que manda, eu já vi criança dando tapa na cara de pai, de mãe, né? E a gente tem um padrão de conduta, um padrão bíblico para ensinar os nossos filhos, e o padrão bíblico é esse, né? O pai tem um poder de governo sobre o filho, vai chegar um momento que ele vai ganhar aí a sua capacidade jurídica plena, né, doutora? E ele vai poder responder por seus atos, mas enquanto nós respondemos relativamente até os 16 anos, até os 18 anos, relativamente dos 16 aos 18 e absolutamente 16 para baixo. Então, quer dizer, nós temos essa responsabilidade. Se o filho cometer um crime, causar um dano, a gente vai pagar esse prejuízo. É a gente que vai ser réu da história. Então, a gente manda, né? Lá em casa, eu já ouvi várias vezes isso. Como eu disse aqui, anunciei no início da pergunta, é difícil você competir com esse entretenimento todo, mas você tem que usar da autoridade. Meu pai usava o mesmo princípio comigo, e ele não era tão carinhoso assim, né? A gente estava vendo televisão, o cara simplesmente acabou, vamos embora todo mundo para a igreja. Mas pai, quero falar nada. Minha mãe, né, naquele jeito de educar dela, me dava cada beliscão que eu chegava a levantar da cadeira. Porque eu vinha na igreja, eu começava a correr dentro da igreja. Era festa, né? Corria dentro da igreja. Aqui, pessoal, aqui é tudo quietinho, né? Olha, eles consegue segurar o povo, já tem disciplina, está tudo organizadinho, né? Geração vida. E aí você não vê, sabe? Mas naquele tempo que eu congregava, era todo mundo no mesmo templo. Então, criança era um pique dentro da igreja, né? Aí corria para lá, corria para cá. Então, quer dizer, mas eu tomava cada um que ficava com os braços roxos. Quem viu minha mãe, ela tinha um bracinho muito fininho, né, muito carinhoso. Então, é importante realmente esse uso da autoridade e também muito diálogo, né? Meu pai, muitas vezes, não conversava comigo, assim, nesse momento, assim, mas ele demonstrava com as suas atitudes, né? Ele demonstrava a presença de Deus. Mas é preciso a gente realmente conversar e falar, né? Mas ser firme no posicionamento. Vamos para a terceira pergunta. Atarefados demais pelo trabalho, pais estão perdendo o controle sobre os filhos. O resultado disso é sentido por toda a sociedade ao ver os indicadores de violência, uso de drogas e sexualidade desordenada. Quem sente esse reflexo é a sociedade como um todo. Qual a receita para reverter esse quadro? Gostaria de começar pelo diácono Emanuel. Essa feita aí. Amém. Bom, existe esse quadro, sim, né, a gente lá em casa tenta mostrar para o Felipe a importância da igreja, né? Nós tentamos fazer com que ele sinta o prazer, sinta o peso da responsabilidade, né, ao longo do tempo, e que ele amadureça, que ele cresça, né? Agora, nós, com toda essa
sociedade que tem, né, com todo esse descontrole, esse descompasso que há, nós tentamos mostrar para o Felipe que os valores cristãos são mais importantes, né? Nós tentamos fazer com que, como eu disse no início, com que ele veja no nosso comportamento, com que ele veja no nosso referencial a importância que nós damos para Deus, para a igreja. E há um descompasso na sociedade com relação a isso, né? Há toda uma influência sobre as nossas crianças, sobre o seu comportamento, uso de drogas, e todo esse descompasso é fruto de um descontrole social que nós, como pais cristãos, precisamos mostrar para eles como não se enquadrarem nisso, no que o mundo está vivendo, né? Como você disse no início, a referência do seu pai, tudo isso eu acho que um dia vai se refletir na vida dos nossos filhos. Ainda que pareça que o nosso comportamento, a nossa oração, o nosso testemunho não esteja dando resultado, num dia isso tudo levará em conta na sua decisão. É verdade. Agora, se ele viver no meio, num lar cristão, em que há uma desordenança, há uma falta de conduta, há uma falta de comando, a chance dele seguir por um outro caminho é muito maior. Você sente essa dificuldade, Manuel, de, em razão do seu trabalho, das suas atividades, você ter essa gestão sobre o seu filho, sobre o Felipe, Olha, sobre a família, como sacerdote? Você sente? Hoje a gente peso? ainda estava comentando em casa isso. Eu tenho muita responsabilidade no trabalho e saio de casa às 6h30 da manhã e chego às vezes 6h30, 7 horas da noite. E hoje eu estava comentando com ela que nesse ponto é importante a figura da mãe. Eu procuro passar o tempo que eu tenho de sobra com o Felipe. Agora, a figura dela é importante, porque ela não trabalha hoje, então ela tem a possibilidade de cuidar mais, observar mais a educação dele, ter mais contato com ele. E se eu não tivesse isso, se ela tivesse também uma vida tarefada, que ela não pudesse dar atenção, o Felipe seria mais suscetível. Mas eu volto a dizer, ainda que fosse pouco tempo, mas um tempo com qualidade, um tempo em que ele visse em nós um referencial, um pouco tempo que ele passe com a gente, mas que ele perceba em nós os valores cristãos, eu acho que isso na frente, isso acaba pesando nessa volta, nessa consciência que ele vai ter de que está no caminho errado, que o testemunho do meu pai, que meu pai me deu, tudo que ele me ensinou. Então eu acho que tudo isso conta para que ele volte para o caminho que não deveria ter saído, né? Então eu procuro mostrar para ele que eu sou amigo dele, eu procuro passar um tempo com ele, procuro manter um relacionamento com ele, algo que eu também não tive, né? Meu pai, ele era muito autoritário, mas não era uma pessoa muito de dar carinho, de se aproximar muito de mim, de me abraçar. Eu já procuro fazer isso com o Felipe, procuro sempre estar dizendo para ele, papai te ama, você é meu amigo, mostrar para ele a importância que ele tem para mim. E que o que eu ensino a ele, o que nós ensinamos a ele no futuro, isso vai pesar na sua decisão. Vai pesar na hora dele decidir que caminho ele vai tomar. Então... E num caso de uma família, um pai, uma mãe que ambos trabalham fora, que na maioria das vezes, né, que há casos na igreja assim, né, que as famílias para compor renda precisam os dois saírem para trabalhar, para correr atrás, né, para custear principalmente serviços públicos, o custo de vida está alto, e aí a criança na maioria das vezes ela fica sendo, digamos assim, ela vai ser cuidada por avós ou por parentes próximos, quando não amigos, ou até em creches ou escolas de tempo integral.
Você tem alguma sugestão assim para esses pais que vivem esse tipo de problema, com essa tarefa, a fim de que eles não cheguem a se tornar esse tipo de gente aqui, de escória da sociedade, viciados, de prostitutos? O que eu acho? Eu acho que sempre há um risco de... Eu acho que sempre há um risco de o pai ou a mãe darem muita dedicação ao trabalho e pouco à família. Eu acho que tudo está relacionado com as prioridades que nós damos. Essa semana que passou, a gente ainda teve que responder a um perfil, se não me engano, o pastor Maurício uma vez até passou para a liderança. Você responde a uma série de perguntas para ver qual o seu perfil profissional do momento. E várias perguntas eram assim: você abriria a mão do seu tempo de lazer para poder trabalhar, poder tocar um projeto, abriria a mão do tempo da sua família? E todas elas eu respondia que não. Hoje eu não abriria a mão de um tempo com a minha família, com o meu filho, com ela, por causa de trabalho. Se eu tiver que abrir mão, eu vou perder. Então a minha prioridade não é essa. Então o problema é que os pais às vezes dão mais prioridade a um sucesso profissional que querem ter, a uma posição que querem alcançar, e abrem mão da sua família, abrem mão desse tempo com qualidade com os filhos, e depois que perdeu, para recuperar, não tem mais volta. Perfeito. O irmão Abílio aí para opinar sobre esse assunto. Assim, o que eu vejo nesse sentido aí, nessa pergunta aí? É o ensinamento, né? Aquilo que Jesus fez o tempo todo, ensinando. Eu acho que hoje, mais do que nunca, os pais têm que se preocupar em ensinar os filhos, mostrando eles realmente no caminho que eles devem andar. Porque o mundo que ele oferece hoje é muito atrativo, é muito convidativo, né? E assim, para que as pessoas realmente se desviem, a criança principalmente, é muito fácil, né? A gente tem visto coisas aí na televisão, né, de crianças que são chamadas, levadas, né? Recentemente uma criança estava indo lá para a Colômbia, né? Então a gente vê isso, e o que é que os pais precisam? Realmente é o que o nosso irmão aqui falou, Manuel, sobre o tempo. Às vezes a gente prioriza mais outras coisas, até algum trabalho que a gente poderia até ficar sem ele, né? Você sugere, então, que a família se reúna e reavalie essa questão de prioridades? Com certeza, porque eu acho que a maior herança, a gente gosta muito de herança, né? É tão bom quando a gente recebe uma herança, e essa herança que o Senhor nos deu, que são os filhos, né? Eu acho que é uma das melhores heranças para nós. Só que a gente não valoriza essa herança tanto, né? É verdade. Muitos pais, eles se preocupam, até muitas vezes, não por mal, mas para querer dar o melhor, mas eles acabam esquecendo da coisa mais importante, que é a atenção, que é a presença, né? Desculpa, tem alguns até que não creem na herança, né? Pois é, verdade. Já acham que a herança é essa aqui mesmo. Então, essa realmente... Então eu vejo assim, que essa prioridade, essa presença, esse ensinamento, ensinando verdadeiramente aos filhos. A gente costuma dizer assim, ensina os mandamentos. Ensinar os mandamentos é fácil, mas é preciso ensinar os filhos a guardar os mandamentos. É verdade. Porque guardar é diferente de saber, você conhece os mandamentos? Conheço, mas guardou? Não guardei. Né? Então, guardar os mandamentos é realmente viver a palavra de Deus. Né? Se você tiver uma ação preventiva, viu, irmãos, irmãs, a ação preventiva ainda é o melhor remédio, para que você não veja seus filhos nas drogas, no desvio, na iniquidade. Então, é a prioridade que você está dando. Amém. Obrigado, irmão. Amém. Roberto? Eu vejo essa tarefa com muita dificuldade. É uma tarefa muito árdua, porque a gente tem visto, né, o cenário das famílias, e a gente pouco tem feito, ou quase nada tem sido feito, porque aquilo que foi colocado aqui, a gente precisa trabalhar, né? O mercado de trabalho é muito competitivo, e para a complementação da renda, ambos necessitam, em alguns casos, de trabalhar.
E cadê o tempo para você estar com o seu filho? O seu filho está sendo educado pela escola, pelas pessoas da escola, né, pelo o padrão, né, que a questão escola... é como equalizar isso tudo. Né? A escola, a gente sabe aí como as crianças têm sofrido, né, nessa questão do sexo, né, que tem sido tratado dentro da escola, e é uma coisa que preocupa muito. E também tem essa questão das crianças, ao saírem da escola, vai ficar com um parente, com uma avó, com um avô, sei lá. E nós, às vezes, acreditamos muito, né, que os nossos filhos foram depositados em boas mãos. E a gente vê tantos casos aí de abusos sexuais, né, que isso traz tantos problemas lá na frente também. Então, eu vou atribuir, né, um pouco dessa culpa, dessa negligência para nós, pais, né? Talvez, na hora que nós fomos planejar a nossa família, ela não foi bem planejada, né? Ela não foi bem preparada. E o Manuel falou algo aqui que eu achei muito interessante, né? Porque ele, quando eu os conheci, ele trabalhava, a Isamara também trabalhava, e ela abriu mão, né, do seu trabalho para cuidar do seu filho. Isso é uma atitude muito legal, né? Você se desprender do trabalho, do dinheiro, para cuidar do filho. Isso é algo que não tem valor. Vale muito mais do que qualquer bom salário o cuidado que você terá com seu filho, né? Lá na frente, você vai ver que o preço que você pagou para poder ensinar, para poder educar, longe dessa concorrência de trabalho, longe dessas coisas loucas do mundo, vai valer a pena. Porque o filho, ele vai ser o retrato daquilo que você reproduz, né? Ele olha para você e você vai refletir como um espelho na vida dele. Então, se eu ensino, se eu educo, se eu estou próximo, se eu estou sempre levando para a igreja, ensinando, né, a palavra do Senhor, porque não adianta falar. Você reduz a chance de acontecer. Exatamente. Então, há chance para mudar. A gente ainda pode reverter. Eu não estou dizendo com isso, né, que as mulheres elas têm que largar seus empregos para ficar dona de casa. Não estou dizendo isso, mas a gente tem que pensar melhor. Né? De que maneira a gente vai conduzir isso? De que maneira a gente vai planejar ter filhos? Eu falo isso até para casais que se casaram, que são recém-casados. Tem que pensar bem, né? Então, tem que ter sua casinha própria e tal, porque hoje está difícil. Pagar um aluguel para você poder sustentar a sua família, colocar seu filho numa escola, e realmente, às vezes, o salário de um não vai dar. Então, obriga o outro a trabalhar. Aí vem os filhos. Aí os filhos começam a sofrer essa questão do tempo, né? Essa falta de tempo. Aí, ao invés de o pai educar, quem educa é a escola, é o mundo. Então, parece que todo esse trabalho nosso de ser crente, ele parece que o resultado não surte efeito. É verdade. Né? Porque os princípios básicos é que está ali, porque ensinar, educar a criança, dá trabalho, irmãos. Dá trabalho. E não adianta a gente pensar que eu posso deixar o meu filho com a minha mãe. A minha mãe vai deseducar o meu filho. Entendeu? A minha mãe vai deseducar. Vó só serve para isso, para paparicar filho e deseducar. Então, o tempo que você perde ensinando, aí o tempo que ele está com a vovó tira todos os ensinamentos. Aí não vale a pena. Amém, amém. Vamos ouvir agora o pastor Maurício. Amém. Bom, fiquei por último agora. Isso. Olha, a questão do tempo é uma questão bem simples, né? Eu digo muito aqui que todo mundo tem 24 horas, independente da posição do cargo, né? O Obama tem 24 horas, o Papa tem 24 horas, todo mundo tem um dia de 24 horas. O problema é o que a gente faz com elas e a prioridade que a gente dá. Eu tenho uma condição particular na minha vida em relação a isso, porque eu sou pastor, trabalho, não sou pastor como chamam em tempo integral, embora eu não concorde com esse termo, porque eu sou pastor em tempo integral, né? Só que eu não sou exclusivamente pastor, eu trabalho secularmente. Para alguns isso é uma coisa que parece assim, uma coisa do outro mundo, né? Como é que eu consigo, há 16 anos que a igreja existe aqui, estar à frente da igreja, estar à frente do trabalho, estar à frente da família, tá? Eu faço tudo da melhor maneira possível? Talvez não, né? Talvez eu não consiga fazer tudo da melhor maneira possível, mas eu tento fazer de tudo um pouco, né? E tento distribuir o tempo de maneira que eu consiga, na maior parte das vezes, lidar com isso tudo, né? Então a gente às vezes fica criando dificuldade, dizendo, eu sou muito ocupado,
aquilo outro. Eu brinco aqui na igreja, falo muito isso aqui, quando o crente chega para mim dizendo, pastor, eu não tenho ido à igreja porque eu estou muito ocupado. Eu falo, eu sou vagabundo, né? Eu estou sempre aqui na igreja, eu não tenho mais o que fazer. Por isso, né? Então a pessoa vem dizer isso para mim, né? E eu acho graça, porque falar para mim que é muito ocupado parece muito engraçado, né? Porque eu sou tão ocupado quanto ela e ainda tenho muito mais responsabilidade do que ela, que só tem a casa, a família, ainda tem a igreja para cuidar, né? Então ela vem, eu não estou indo aos cultos, que eu estou trabalhando muito. Aí eu sou um vagabundo, né? Eu não trabalho, por isso que eu venho sempre aos cultos, estou sempre aqui, né? Então essa questão é como você lida com o teu tempo, o que você faz com ele, né? Você tem que equilibrar. Então não é o ideal, não tem todo o tempo do mundo para estar com os filhos, não tem todo o tempo do mundo para fazer isso, aquilo, mas pelo menos reserve algum tempo, pelo menos faça alguma coisa. Então eu posso dizer, eu tenho tempo para pregar, tenho tempo para estudar, tenho tempo para ler, tenho tempo para jogar, tenho tempo para brincar, tenho tempo para ir à praia, tenho tempo para viajar. Tudo tem o seu tempo. A Bíblia não diz isso? Questão de administração, prioridades. Questão de administrar. Exatamente. Se não souber, aí você... Não adianta você ter todo o tempo do mundo e não saber o que fazer com ele, né? Então não é a escassez ou o excesso de tempo que vai mudar isso, mas é o que você faz com aquilo que você tem. Até o dinheiro é assim, né? Tem gente que ganha pouco, mas vive melhor do que gente que ganha muito, porque não sabe o que faz com o dinheiro. Então, a questão não é de excesso ou de falta, mas como eu lido com aquilo, né? Você pode ser um miserável cheio de dinheiro. É verdade. Pastor Maurício é uma pessoa de autoridade para falar sobre esse assunto de administração de tempo, né? Porque uma das qualidades que eu admirei assim que eu vim congregar aqui na Nova Vida era como ele conseguia gerir essa questão do tempo, né? Que eu via ele pregando todos os cultos com palavras muito bem, os pensamentos muito bem concatenados, né? E assim, eu acho que ele domina a homilética como ninguém, né? E eu ficava olhando assim, cara, como é que esse cara consegue fazer isso? Porque às vezes você se assoberba de tanta coisa e você não consegue, pelo menos eu tenho essa dificuldade, de você se desligar daquilo que do outro trabalho, do outro compromisso, se desligar e falar assim, agora eu vou me dedicar a estudar a palavra para trazer uma palavra para a igreja. Eu creio que só o Espírito Santo para fazer uma coisa tão extraordinária assim. Eu não consigo ver de outra forma, né? Então, realmente o que foi dito aqui, isso precisa ser reconversado na nossa família, na nossa casa. Se a gente não está tendo tempo por conta de trabalho, por conta de finanças, a gente precisa ver, estudar uma forma, talvez abrir mão até de algo a mais, de uma TV por assinatura, talvez de um outro conforto, para tentar estar junto da família, estar junto dos filhos, a fim de que a gente não veja nenhum deles saindo, se desviando, né, no sentido de você perder ele para o mundo. E tem muitas famílias de crentes que perderam seus filhos para o mundo, né? Mães evangélicas que tiveram a infortúnio de ver seus filhos mortos no tráfico de drogas ou no vício. Eu tenho vários exemplos dentro da minha família, de pais. Meu tio não tinha muito tempo, ele se envolvia com isso, com muito trabalho. Eu tive dois primos que tiveram grandes dificuldades, uma já faleceu e o outro continua perdido. Entre a linha tênue entre o crime, a criminalidade e o vício. A gente não sabe até onde ele é viciado, até onde ele é criminoso. E a gente vive esse infortúnio. E é importante que a gente acompanhe o desenvolvimento dos nossos filhos para que isso não aconteça com a gente. Principalmente norteando a nossa casa com os princípios e padrões bíblicos. Sabe uma coisa que eu queria colocar também, um pouco relativa à pergunta anterior, né? Com relação à questão de preferência, de escolha, do que faço com o tempo e tal. Às vezes alguns pais começam a se sentir culpados porque não conseguem dar tudo o que gostariam de dar,
ter o tempo que gostariam de ter. Aí começam a criar uns mecanismos doentes de compensação, né? Mecanismos de compensação doentios, né? Ah, meu filho, coitadinho, estou sempre na igreja aqui. Ah, hoje eu vou deixar ele para o bailinho. Aí, É verdade. não sei o que está havendo, né? Hoje com a sociedade as pessoas estão meio assim, né? Porque é um castigo, né? Estar sempre na igreja. Então você começa a fazer válvulas de escape, né? Achando que vai ter que compensar isso. São coisas que são inegociáveis, né? Eu na igreja estou todos os dias de culto. Eu e a minha casa. Então, qualquer festinha, bailinho, aniversáriozinho de parente é fora dos dias de culto. Se for nos dias de culto, eu estou no culto. E acabou. Mas aí a gente começa, não, coitado, é um parente, é um amigo, deixa eu ir lá, agora eu vou ali, não sei o quê, lá. E é assim que começa a enfraquecer. A gente vê isso na prática das vidas de algumas famílias, até dentro da igreja. Você vê que a coisa vai degringolando por causa dessa frouxidão que as pessoas vão assumindo porque se acham culpadas, porque estão muito na igreja, estão muito envolvidas. Eu não estou muito na igreja, eu nem estou muito no meu trabalho, eu estou em todos os lugares que é necessário estar. Não vou começar a achar, não, eu trabalho, como disse o Manuel, eu saio às 6h30, eu não chego 7, eu chego um pouquinho antes que ele, então a minha vida está melhor que a dele. Eu chego aqui 5h30 e tal. Saio 6 da manhã, chego aqui 5h30. Beleza. Então eu estou muito no trabalho por causa disso? Não. Quarta, sexta, domingo, de manhã, de noite, eu estou na igreja. Estou muito na igreja por causa disso? Não. Eu estou normal, é o tempo normal. Mas me sobra terça, quinta, me sobra sábado para estar com a família, me sobra tempo para fazer um monte de coisa. Né? Sábado é um dia que a gente elegeu para ser o dia da família. Então, de manhã a gente vai à praia, a gente vai passear, vai fazer alguma coisa, vai almoçar fora. Agora, todo dia vai ser o dia da família? Não dá. Né? Não dá para ser todo dia. Mas uma vez por semana, pelo menos, a gente tem a condição de fazer. Mas se eu começo a sempre me achar devedor, aí eu estou sempre criando um mecanismo de culpa dentro da minha casa. Né? Então, a gente é sempre alimentado pela culpa. Começa a trocar sentimentos um com o outro só pela culpa. Estou em dívida, estou faltando, isso. Não é assim. Ok. Bom, vamos à quarta pergunta. Eu gostaria de, já que o pastor Maurício está com o microfone, já começar por ele? Essa é a última? Não. Está esgotado, né? Bom, então vamos tentar ser mais sucintos aí nas respostas. Hoje o seio familiar sofre com a influência dos novos modelos da sociedade brasileira. Tudo pode é uma frase muito corriqueira aí nos nossos dias, né? E como imunizar a família com essa questão dessa influência da sociedade entrando para dentro da igreja, da cultura do nada a ver, eu acho que é por aí, né, irmã? Cultura do nada a ver, que tudo pode, tudo é permitido, eu posso dançar, posso pular, posso beber um negocinho, posso ir para o jogo do Maracanã entendeu? E arrebentar lá e torcer até esgoelar minha voz, acabar com a minha voz e tudo mais, né? Esses padrões de namoro, esses padrões de comportamento da sociedade estão entrando no seio da nossa igreja, vão influenciando, vai entrando, né? A gente está vendo a falência da igreja na Europa, nos Estados Unidos, a gente está vendo o declínio que está acontecendo, né? E isso está chegando também no Brasil com muita força. E eu gostaria de saber, e tudo pode? Bom, tudo posso naquele que me fortalece? Essa é a questão principal, não só para a família, mas para o crente, para a igreja de uma maneira geral, né? É encontrar o equilíbrio na minha vida, o que eu devo e o que eu não devo fazer. Biblicamente, a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm e eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Essa é a questão do equilíbrio. Então, a gente vai, ao longo do tempo, a igreja foi mudando, né? Foi começando a liberar uma série de coisas, né? Coisas que antes eram super restritivas, agora já estão liberadas. Então, a gente está encontrando um processo como se fosse uma barragem, grande barragem de pedra, onde você faz um pequeno buraco e começa a escoar um pouquinho de água.
Por aquela água que vai escoando, cada vez vai aumentando aquele buraco até que essa barragem se rompe. É isso que está acontecendo na igreja hoje. Antigamente, alguns assuntos não eram nem questionados na igreja. Por quê? Porque eles eram simplesmente descabidos, porque eram costumes do mundo que a gente nem pensava em alguém da igreja fazer daquela forma. Mas aí alguém diz, não, mas a Bíblia diz que tudo é lícito. Então, não tem nada a ver. O que mal tem? Aí eu abri um buraquinho nessa barragem. Começou a escoar um pouquinho d'água. E aí agora a água está andando, e está cada vez maior o buraco, e daqui a pouco a barragem vai estourar. Então, coisas que antigamente nem se pensava, hoje já se admitem, né? É certo ou é errado? O problema é o equilíbrio que a gente tem que buscar, né? O equilíbrio tem que ser buscado. O equilíbrio vem da palavra de Deus. É ela que vai dizer se convém, se não convém. Eu tenho que pensar nas implicações de todas as minhas atitudes. Todas as nossas atitudes geram reações, geram implicações, são observadas pelas pessoas, são observadas por todo mundo. A questão do escândalo tem que ser considerada. Tem coisas que não convém, tem coisas que não convém que se faça em público. Alguém diz, mas então escondido pode? Não é questão que escondido pode, mas tem coisas que publicamente são piores, né? Embora por consciência não sejam ruins no íntimo, né? Mas publicamente são complicadas. Então, a questão é, bebe, não bebe, faz, não faz, faz tatuagem, não faz tatuagem, né? Isso já hoje começou a se... Antigamente não tinha essa discussão. Por quê? Porque eram coisas mundanas que você simplesmente sabia que não tinha que aplicar, não tinha que discutir essas coisas. Por quê? Elas eram inconcebíveis, né? E algumas coisas continuam assim. Amanhã, inclusive, vou ler um texto aqui à noite, na pregação da noite, que o apóstolo Paulo fala que certas coisas nem se nomeiem no meio de vós. Então, tem certos comportamentos que não deviam nem se nomear, que dirá se praticar. Certas coisas não deviam nem pensar, que dirá fazer, né? Então, a gente vai perdendo esse limite, né? E aí começamos a ter que explicar uma série de coisas. No resumo, muitas das nossas práticas estão ligadas à nossa consciência, né? A minha consciência, ela não pode me acusar. Mas mesmo que ela não me acuse, eu tenho que estar preocupado com o escândalo que eu posso causar para outro. Não é só uma questão de consciência. Eu faço isso porque a minha consciência não me acusa. Mas quando eu faço isso, um monte de outras pessoas ficam escandalizadas com aquilo que eu faço. Então, o que adianta a consciência? Então, tudo tem que ter um equilíbrio, tanto na consciência, quanto na publicidade daquilo que eu faço. Tudo isso tem que ser ponderado. E na nossa vida, dentro da nossa casa, nossos filhos vão nos questionar uma série de coisas, uma série de comportamentos. E a gente vai ter que ir ajustando ao longo do tempo. Hoje você tem um monte de assuntos polêmicos que a Bíblia não citava porque não existia. Por exemplo, crente pode ver filme de terror? Aí tem gente, não pode ver filme de terror, pode ver filme de terror. Tem crente que é fã de filme de terror. Vai matar alguém ver filme de terror? Não vai matar ninguém ver filme de terror. O problema está na contaminação, né? Na contaminação. Do que você está se enchendo, né? Você consegue lidar com aquilo? Não consegue. Você é fraco, você é forte. Cada um tem um peso diferente, né? Tem um comportamento diferente. Então, às vezes, a gente é muito taxativo em certas coisas, né? Querendo com isso estabelecer um regulamento que sirva para todos. E não é assim. O princípio serve para todos. Mas a aplicação do princípio ela pode ser diferente na vida de cada um, até de acordo com o nível de maturidade de cada um. Né? Quando a pessoa é mais madura, ela é mais apta a ter certas liberdades que uma outra mais imatura não pode ter. E o grande problema que acontece hoje é que aqueles que não podem acabam fazendo o que não devem fazer e acabam experimentando nas suas próprias vidas as consequências dos seus atos. Não é porque se acham fortes, quando na verdade não são. É aquele cara que diz assim, eu sou bom, eu posso andar aqui na beira do precipício que eu me garanto. É esse que vai cair normalmente, né? É aquele que sabe nadar que morre afogado, porque ele vai mais fundo lá no mar, né? Então, a gente está vivendo essa situação na igreja. Mas dentro de casa, quem estabelece os limites são os pais. E aí não importa, porque os filhos vão questionar. Eu preguei isso agora recentemente aqui na igreja, passamos o carnaval, tivemos essas coisas todas, e os filhos querem, mas o filho do fulaninho da igreja foi para o bailinho. Mas você não vai, porque você é meu filho.
Mas o filho do fulano fez tatuagem, mas você não faz, senão eu arranco ela com a lima. Entendeu? É a sua posição. Dentro da sua casa é você quem manda, né? O que pode para um não pode para outro. Biblicamente você tem que ver que tudo é lícito, nem tudo convém, e nada pode me dominar. Se essas coisas começam a dominar, elas já estão erradas, mesmo que elas sejam lícitas, né? Se elas já começam a dominar minha mente, meu pensamento, meu coração, elas já se tornaram erradas. E esse é o grande problema que a gente está vivendo hoje, né? É o grande conflito da igreja hoje, saber o que é e o que não é. Então a gente tem de um lado igrejas super legalistas e do outro lado igrejas super liberais. Aí virou uma bagunça, né, generalizada. Esse tema do tudo pode ou nada pode, isso a gente começa a entrar no campo dos usos e costumes, que muitas igrejas até tentam evitar falar nesse assunto, algumas optam pelo rigor para diminuir o risco de errar, então optam por nada pode e outras por tudo pode. Como foi dito, eu acho que o equilíbrio, o bom senso deve prevalecer, até mesmo porque eu diria que 2 fatores estão ligados a isso. O primeiro é a falta de conhecimento dos princípios de Deus para as coisas que nos governam, né? Tudo que está estabelecido por Deus, como o pastor disse recentemente a respeito de vestimenta de mulher e de homem, pode calça, não pode, tem que ser roupa até lá embaixo, cabelo comprido. Qual era o princípio de Deus? Então as pessoas perderam o conhecimento de qual era o princípio de Deus para aquilo e ou acham que não tem nada a ver, que é o pior mal que tem para a igreja, né? Isso não tem nada a ver, ou aqueles mais radicais que dizem que não, nós temos que permanecer como aqueles costumes antigos, né? E a outra parte eu diria que além dessa da falta dos princípios, é o bom senso, né? É a perda do bom senso e o perigo de que nós não deixemos para trás aquelas coisas, os prazeres, como nós lemos aqui no culto dos homens, né? Deixando as paixões mundanas, o mundanismo, para que nós vivamos uma vida sensata, justa, piedosa. Às vezes a gente não quer abandonar aquele nosso para trás mente, né? Como diria o Odorico Paraguaçu. A gente acha que, eu estou na igreja, mas será que eu não posso... tem o carnaval, mas será que não dá para a gente fazer um baile à fantasia? Será que não é uma tentativa de você ter aquele gostinho do mundanismo, né? Mas será que a gente não pode fazer? Porque antigamente, eu costumo dizer isso lá na turma de doutrinas básicas, a gente antigamente ia buscar aí num pai de santo, numa mãe de santo, ou sei lá onde, alguma coisa a respeito do nosso futuro. Aí a gente se converteu, mas eu não quero abandonar aquela minha prática, então agora eu vou na irmãzinha e digo, poxa, ora aí, vê se você vê alguma coisa para mim. Então, eu não abandonei o que eu queria antes, o meu mundanismo. Eu tenho que deixar isso tudo para trás e seguir uma nova vida agora com valores cristãos, com o que Deus estabeleceu para mim, com sensatez, né? E o que tem acontecido é isso. As pessoas não querem abandonar o para trás e querem arrumar um meio de ainda sentir aquele gostinho agora na igreja, através do não tem nada a ver, né? Ou então ir para o radicalismo. Não, isso não pode, nada pode. Então eu acho que o equilíbrio e o bom senso devem prevalecer. Amém. Amém. Então, esses princípios, a família, eu creio assim que a família hoje, ela está assim, eu vejo quase como naquele tempo que o povo estava para ir para a Babilônia por 70 anos. Quer dizer, abandonaram totalmente, a família abandonou totalmente os princípios. Aquele negócio de filho hoje chegar e pedir a bênção ao pai, praticamente não existe mais, é muito raro isso. Mas isso é um princípio. E a gente aprende o seguinte, que quando nós quebramos um princípio, o princípio nos quebra. Então, é necessário que a família realmente pare e dê uma repensada, né? Agora que nós conhecemos a palavra de Deus, né? A gente seguir os princípios de Deus, verdadeiramente os princípios de Deus. Porque sem esses princípios,
a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente vai ver os nossos filhos cada vez mais perdidos no mundo, mais envolvidos no crime, nas drogas, né? Na prostituição. Isso é o que a gente vê como está na estatística aí, as separações, quer dizer, 1/3 dos casais que se casam, 1/3 divorcia, né? Você vai para o divórcio. Então, isso sem contar outras coisas muito mais piores do que essas, terríveis que acontecem. Então, para que isso não aconteça, eu vejo assim que nós precisamos verdadeiramente de reconsiderar esse princípio, ensinar cada vez mais os princípios de tudo, né? Costumes e princípios foram totalmente abandonados, né? Os costumes de família, aquela família que se reunia no domingo, né? E que vinha todos os filhos, noras, genros, né? Netos, e sentava naquela mesa em que o pai, enquanto o pai não sentasse, ninguém sentava. Enquanto o pai não se servisse, ninguém se servia. Hoje não, o filho chega primeiro e se é frango, ele vai tirar logo o peito do frango e o pai que coma a costela, a asa, não é assim? É verdade. É como foi dito aqui. Hoje os filhos é assim, chega no restaurante, o que você quer comer? Escolhe aí, né? O filho não espera mais que o pai diga assim, pai, posso pedir um refrigerante? Não, ele já levanta a mão para o garçom, uma Coca-Cola, né? E não quer nem saber se o pai permite, se não permite, já tomou uma, duas e ele quer a terceira. Então, esses limites precisam de ser colocados, limites, princípios, costumes. Eu vejo que isso aí é essencial na família de hoje. Então, o papel dos pais nesse sentido é de limitar, né, e passar para os seus filhos e para a sua família um ponto de equilíbrio, para que não haja nenhum tipo de excesso, limites neles, né, e nenhuma violação de princípios bíblicos, né? Eu acho que esse é o caminho. Porque eu vejo que depois os filhos, o que eles vão dizer? O meu pai não me ensinou nada disso, o meu pai nunca me falou isso. E aí, né, o desastre. Amém. A sensação que eu tenho hoje é que parece que nós estamos perdendo para o mundo, né? Porque essas questões do mundo, ela desce como uma avalanche dentro de nossas casas, elas invadem mesmo, né? E às vezes nós ficamos meio que inerte, sem saber o que fazer, sem saber o que falar, né? Eu acho até porque nos falta essa questão de ser pai, né? Essa questão de tempo, né, que você dedica ao seu filho, ao seu lar. Isso é um problema, porque eu começo a querer comprar o meu filho com coisas, com telefone, com roupa, com tênis de marca. E a educação, o ensino, vai ficando para trás. Então, eu sempre vou associar, quando a gente vai falar de filhos, de educação, de ensino, eu sempre vou trazer para a minha culpa, né? Porque o filho não sabe. A palavra de Deus diz que nós é que temos que ensinar. Nós temos que inculcar, colocar na cabeça, né? E você falar uma vez só não resolve o problema. Você tem que falar 1, 2, 3, 4, 5, vai falar várias vezes, até entrar na cabeça. Repetição, né? Então é uma tarefa difícil. E hoje nós não temos esse tempo todo para educar dentro dos padrões que Deus estabeleceu. Aí que está a grande confusão, que eu preciso cumprir com o meu papel de pai, que na verdade eu não vou conseguir ser pai. No meio dessa jornada, no meio dessa brincadeira toda, eu estou tentando ser amigo do meu filho. Eu costumo dizer o seguinte: é um atraso de vida querer ser amigo do filho. Eu digo sempre o contrário, tem que ser pai. Porque se você for pai, consequentemente você vai ser amigo. Porque amizade, você constrói um amigo numa escola, numa faculdade, daqui a pouco você pode não ter mais esse amigo, não é verdade? Agora, pai é para a vida toda, mãe é para a vida toda. Então eu acho que a gente tem que inverter essa questão de ser amigo e de ser pai. Eu prefiro ser pai, porque se eu for pai do meu amigo, eu vou ser amigo do meu filho. Eu vou ensinar a ele os padrões de Deus, que esse é o tema, né? A família, né? Os princípios de Deus para a família. Então eu tenho que adotar o princípio de Deus. São os princípios que vai fazer a família realmente triunfar no meio do mal. Então pode vir avalanche, pode vir os padrões do mundo, pode vir isso, pode vir aquilo, porque eu sei aquilo que vai nortear a minha família, que é a palavra de Deus. E também, como o pastor falou, né? A gente tem que tomar cuidado
para não sermos extremistas, embora eu sempre trago a culpa para nós pais, né, porque essa é a visão que eu tenho dentro desse entendimento, que eu que tenho que realmente colocar meu filho no bom caminho. Agora, se ele vai seguir a uma fase adulta, aí já não é mais um problema meu, é responsabilidade dele, não é verdade? Agora, o que eu não posso, que eu penso da seguinte forma: quando eu não educo conforme o padrão de Deus, eu estou trazendo 2 prejuízos para mim. Tá? O primeiro, que é o prejuízo espiritual, a cobrança de Deus. Isso tem cobrança. Parece que não, a gente negligencia muito, né, nesse entendimento que, poxa, não, eu estou dando melhor para o meu filho. Tá, mas você está dando melhor, mas você está ensinando o seu filho os meus padrões? Essa é a pergunta que Deus faz. Você está ensinando o teu filho a ser gente como eu quero que ele seja? Ou você está querendo ensinar o teu filho a ser gente do mundo? E quando a gente dá tudo para os nossos filhos, sem medir as consequências, o seu filho vai ser um inconsequente. Pode ter certeza disso. Então, eu sempre vejo que há tempo para mudança, sim. Basta agora nós reaprendermos. Eu lembro rapidamente aqui, na década de 80, que houve aquele grande colapso das indústrias, que as indústrias elas tiveram que reaprender. Se falava muito de reengenharia, não é, Manuel? A reengenharia, as empresas tiveram que se adaptar a um novo modelo, um novo conceito administrativo, produtivo, para poder sobreviver dentro do mercado. E a igreja, ela precisa reaprender também, a família precisa reaprender, porque senão ela não vai sobreviver, senão ela vai ser detonada. Ok? Amém. Gente, eu tinha mais 2 perguntas para serem feitas de extrema relevância, mas infelizmente nosso tempo esgotou. Eu espero que vocês tenham colhido aí dessa entrevista aí, desse bate-papo, vocês tenham colhido alguns ensinamentos, alguma orientação para se conduzir em casa. O nosso intuito aqui é que a família seja fortalecida, é por isso que a igreja tem se reunido, né, nesse sentido, de nos dar esclarecimento. Eu creio que Deus vai completar aqui, respondendo as demais perguntas através da preleitora dessa noite, que o Espírito Santo vai falar. Gostaria que você ficasse atento à voz de Deus hoje, que não se dispersasse, que não pensasse em outra coisa, se não deixasse o seu pensamento voar, mas pedisse ao Espírito Santo para que Deus fale contigo nessa noite. Você pode fazer isso, né? Eu gostaria de agradecer aí ao Roberto, ao Abílio, ao Diácono Emanuel, ao pastor Maurício, e foi de extrema relevância esse bate-papo. Nós cremos que teremos outras oportunidades também de estar dialogando sobre esses assuntos, né?